Bom, boa tarde, nono ano. Esse vídeo é um vídeo de revisão do nosso segundo bimestre, né? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai estar revendo os conceitos das leis de Newton e resultantes de força. Sugiro que vocês vejam o vídeo, tentem fazer as listas 7 e 8, que são as listas de revisão. E na próxima aula, na sexta-feira, pelo Zoom, que vocês tragam as dúvidas que ainda restarem, ok? Bom, vamos lá. A gente vai começar falando sobre força, né? Força é uma grandeza vetorial, porque imagina a seguinte situação, quando um jogador chuta uma bola, ele aplica uma força que além de ter um certo módulo ou uma intensidade, ela tem direção e sentido. Então, qualquer grandeza vetorial, ela tem uma direção e sentido e uma intensidade, tá? E no caso desse jogador chutando a bola, a direção e o sentido da força é que determinam se a bola vai ser chutada para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, né, visando o objetivo dele. A unidade que a gente usa para medir a intensidade da força no Sistema Internacional de Medidas é o Newton. O símbolo é um N maiúsculo. E é isso. Bom, como é que a gente faz para medir forças, né? A gente sabe que tem, por exemplo, forças com mesma direção e mesmo sentido. Imagina duas pessoas, a gente já fez exercício sobre isso, duas pessoas empurrando um carro na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a resultante da força, nesse caso, é o somatório das forças das duas pessoas, né? Aí tem um exemplo de duas pessoas empurrando, uma com força de 50 newtons e a outra também. Então, a força resultante, nesse caso, seria de 100 newtons. A gente também tem forças de mesma direção em sentidos opostos, né? Isso é quando cada um está puxando para um lado, como a gente imagina um cabo de guerra. Nesse caso, a resultante da força vai ser a subtração, né? A diferença entre as forças. Aí a gente tem dois meninos puxando um carrinho, um com uma força de 45 newtons e o outro com uma força de 40 newtons. O resultante da força é 45 menos 40, logo 5 newtons. Bom, a gente também tem forças com direções diferentes, né? Nesse caso aqui a gente tem dois rapazes puxando um barco para a areia, né? E aí a gente observa que as cordas que eles estão usando para puxar esse barco, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? E nesse caso aqui, a gente vai estar usando para achar a resultante da força o teorema de Pitágoras, ok? Tendo na junção das cordas o ângulo de 90 graus, a gente usa o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui a nossa força ao quadrado seria igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Fazendo os cálculos aí, a gente chega aqui no resultado, a força resultante vale 50 newtons. A gente vai falar agora sobre as leis de Newton, né? Já tivemos vários exemplos, fizemos vários exercícios sobre isso, então eu só vou mesmo enunciar para vocês as leis, tá? Primeira lei de Newton, o princípio da inércia, ela diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. A segunda lei de Newton,
ela diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele, e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. E a gente também tem que observar, pela segunda lei de Newton, que quanto maior for a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada por essa força ou vice-versa, tá? E aí, para a gente achar a força resultante, a gente usa a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a aceleração é em metros por segundo ao quadrado e a massa em quilogramas. A terceira lei de Newton, também chamada de lei da ação e reação, e ela nos diz que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário, né? É aquilo, se eu venho correndo, andando de skate, né? E eu bato numa parede, eu tomo impulso na parede, eu sou arremessada por outro lado, né? E isso é de acordo, é ação e reação. A força que eu fiz para encostar na parede, a parede devolve para mim num sentido contrário. Bom, tá bem resumido essa aula, né? Porque você já tem bastante material sobre isso. Então é o que eu aconselhei lá no começo do vídeo. Leiam, tentem fazer os exercícios e tragam as dúvidas para a gente estar resolvendo na sexta-feira, ok? Beijos e até sexta.